Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar aqui com as funções de data e hora em nossa planilha de recursos humanos, e a opção que a gente vai estar trabalhando hoje é o dia da semana que o funcionário foi admitido. Então, a gente já trabalhou aqui com data atual, data de admissão, anos de serviço, que seria a quantidade de anos que o funcionário entrou na empresa, total de dias trabalhados, que isso aqui é bastante importante. E agora a gente precisa saber que dia da semana, escrito por extenso, que pode ser comum também, e aí a gente precisa saber que dia da semana essa pessoa ela entrou na empresa. A primeira forma de você estar definindo isso, você pode estar trabalhando, por exemplo, ó, aqui você pode vir direto, igual, nós temos a função dia da semana, dá um tab. A sintaxe dela basicamente é a própria estrutura da função, e aí você define uma data, por exemplo, aqui é a data que o funcionário entrou na empresa, eu fecho o parêntese e Enter. Nota que ele retorna um valor. Se a gente vai contar, começando pelo domingo, segunda, terça, então nós temos aqui o número 3. Mas essa informação não fica muito clara para a gente aqui, então seria interessante você definir de outra forma. Quando você trabalha com uma estrutura alinhada, a função dia da semana provavelmente ela vai funcionar bem, porque ela vai encontrar o dia, e aí se for em números, tudo ok. Mas caso você quer que ele apresente da mesma forma que a minha aqui, que seria, por exemplo, escrito por extenso, aí você deve utilizar uma outra função, que a gente vai usar a função escolher, e aí dessa forma a gente coloca todas as possibilidades, aí baseado nesse número ele vai definir a palavra, que é o nosso caso aqui, tá? Vamos colocar isso em prática para vocês entenderem. Vou até deixar isso aqui em cima como exemplo, né? Que aqui ele está escrito por completo, e a gente vai fazer abreviado utilizando 3 letras, tá? Só para ficar diferente do anterior. Então, ó, sinal de igual, a gente vai usar a função escolher, tab. Aqui você já digita a próxima função, como é uma função alinhada, então você digita a próxima, que é o dia da semana mesmo, que a gente usou anteriormente aqui, tab. Você define aqui, ó, a data, né? A data de admissão do funcionário, fecha o parênteses, e aí você inicia a descrição, que no caso vai ser a resposta, né? Então, ponto e vírgula, abre aspas, a gente vai iniciar com domingo, fecha aspas, tudo que está entre aspas dupla vai ser a resposta. Separa e continua. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o próprio sábado. Fecha o aspas e fecha 2 parênteses. Lembrar que como a gente abriu um parêntese aqui do dia da semana e não foi fechado, ó, aí tem outro parêntese aqui, já foi fechado esse aqui, então você fecha ele aqui no final. Ó, então só recapitulando, é igual escolher dia da semana, que é para encontrar o dia, ele vai retornar em número, e aí com base nesse número, ele vai escolher um número baseado nessa sequência, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí a gente dá um Enter. Bom, quando você esquece algum argumento, o próprio Excel, vou até deixar esse erro, é importante você entender, se você esquecer uma aspa, esquecer um parêntese, a ordem de alguma informação, ele retorna a esse erro aqui. Ele está dando um argumento aqui que no caso aqui foi aberto parêntese aqui, ó, aberto parêntese aqui, fechado aqui. Então, o que acontece? Bastante importante até levar em conta, né? Se a gente abrir um parêntese aqui e abrir um parêntese aqui, fechou aqui, então a gente não precisa de um segundo parêntese. O erro dele era somente isso. É sempre importante que se você esquecer um aspas dupla, digitou errado, por isso que eu vou até deixar esse erro, que é interessante que vocês compreendam dessa forma, ó. Aí dá um Enter e ele retorna. Lembrar que a gente já tinha definido isso antes, ele tinha apresentado o número 3. Então, domingo, segunda, terça. Eu estou contando como domingo, primeiro dia da semana. Ele conta isso aqui como terça, né? Que no caso se referiu 3. E da mesma forma, você pode usar tanto assim, que é o que nós temos aqui, ó, a diferença que fica um pouquinho maior, ou você pode usar dessa forma aqui também, tá? Então, é bastante importante que você leve essa informação em conta como você quer apresentar essa informação. Bom,
Se atentem sempre a esse tipo de erro, eu deixei até o erro aqui para que vocês consigam me entender que pode acontecer, revisa, vê se realmente a opção que o Excel está definindo para você, se é a alternativa correta, se é isso realmente que você precisa, se sim, não sim, ele ia corrigir para a gente, mas eu preferi analisar junto e entender o que eu tinha feito, né, de errado. Nesse caso eu tinha colocado um parêntese a mais. Bom, pessoal, a gente concluiu aqui a coluna aqui de dia da admissão, o dia da semana que o funcionário foi admitido, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.